Olá! Saudações a todos e todas que nos acompanham através dos canais da revista Em Comunidade. Hoje apresentamos a 10ª edição das Raias Poéticas, afluentes ibero-afro-americanos de arte e pensamento, evento apoiado pela Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão e pela Casa das Artes de Famalicão, com os curadores Luiz Serguilha e Marcelo Ariel, interseção das revistas Em Comunidade e Palavra Comum. Neste limiar de abertura, estão presentes conosco Álvaro Santos, pianista e diretor da Casa das Artes, Luiz Serguilha, curador de arte, poeta e ensaísta, Marcelo Ariel, poeta e ensaísta, e Tiago Alves Costa, poeta e tradutor, licenciado em Publicidade e Comunicação, pós-graduado em Criatividade e Inovação. Agradecemos a presença de vocês e convido, portanto, Álvaro Santos, em nome do Dr. Leonel Rocha, vereador da Cultura, Educação e Conhecimento da Câmara de Vila Nova de Famalicão, para dar início à nossa conferência de abertura. Peço desculpa, Álvaro, está no mudo. Peço desculpa, antes de mais queria agradecer esta possibilidade de estar a falar convosco e felicitando, aproveitando naturalmente para cumprimentar toda a comunidade que está presente, dos que estão, que já estiveram, queria estender o cumprimento a todos, felicitando naturalmente a Associação Raias Poéticas, naturalmente na pessoa do Luís Serguilha, um poeta, um ensaísta, um epistemólogo, a Amanda, que está neste momento a prestar o nosso auxílio, e toda a organização, a Associação Raias Poéticas, e aos meus colegas de painel, ao Tiago Costa e ao Marcelo Ariel. Queria, de facto, felicitar a Associação e todos os seus dirigentes e toda a organização, porque nós estamos estamos na 10ª edição e um evento, uma organização que tem 10 edições e que se prevê, e esperemos todos que continuem cada vez mais com mais força e alcançando cada vez mais pessoas e despertando mais interesse das comunidades académicas, científicas, mas também curiosos, e nós cada vez mais apelamos a que a curiosidade seja presente em qualquer um de nós. Porque esse trabalho é um trabalho que terá que ser feito de uma forma cada vez mais esforçada e intencional, porque a curiosidade está-se a perder naquilo que é nas comunidades das pessoas em geral. Não sei se a pandemia teve aqui algum problema com isso, talvez sim, mas realmente a curiosidade é um dos principais motores para o desenvolvimento intrínseco, individual e naturalmente de qualquer comunidade. Mas dizia eu que queria felicitar por estes 10 anos de atividade, com certeza com muita dificuldade, mas que se vai notando, e eu próprio vou notando, porque tive esse prazer de acompanhar as Raias desde o seu nascimento, infelizmente agora através desta via, mas não existiu nenhuma pausa, portanto nós desde sempre tivemos presentes e assisti, como dizia, ao nascimento e ao desabrochar desta grande iniciativa que tem por base pensar, refletir, provocar pensamento, e essa é uma das componentes absolutamente fundamentais em que eu naturalmente partilho, porque é o cerne da minha própria atividade enquanto diretor e diretor disto de um festival. Portanto, é fundamental realçar isto. 10 anos, muitos parabéns. Espero que continue. Podem contarem connosco, com a Casa das Artes, com o município. Eu aqui falo naturalmente em nome do Sr. Vereador Dr. Leonel Rocha. O nosso município tem, e começando exatamente por isso, a Câmara Famalicão, o município de Vila Nova de Famalicão, é um município que tem interesse e está sempre presente nas organizações ligadas à educação, à cultura e ao conhecimento, tanto nas áreas que têm uma componente mais nacional, mas em alguns eventos mesmo internacionais, um dos quais, por exemplo, Famalicão faz parte já de alguns anos daquilo que é uma mega estrutura das cidades educadoras, portanto que é um movimento muito importante naquilo que é construir e fazer cidade hoje, e convidava a todos
a entrar neste mundo, um mundo interessantíssimo, que deixou de ser só a construção pura e simples de um plano meramente urbanístico para ser construir uma cidade em que, naturalmente, os planos de urbanização são importantes, requalificação das áreas que têm de ser urbanizadas, mas também é importante perceber que a cultura, por exemplo, tem um aspecto absolutamente fundamental e agregador na construção de uma cidade. Portanto, cada vez mais é necessário que as pessoas possam comunicar e se envolvam diretamente na construção de uma cidade e nos projetos de cidade, mas nós cá temos, em Famalicão, tem um conjunto vasto de organizações, e eu destacaria alguns, e um para mim que também estou envolvido e que a Casa tem uma presença, este Teatro Municipal tem uma presença forte, que é na rede de Sobre o Palco. Portanto, neste momento a rede Sobre o Palco agrega 17 estruturas de criação, onde de uma forma planificada e organizada se constrói eventos, as pessoas falam entre elas e criam entre elas, e daqui de Famalicão levam para projetos para nível nacional e mesmo para nível internacional. Depois há os projetos da cultura, que é de cultura para todos, portanto são áreas de cocriação dos próprios cidadãos que estão assentes nas várias freguesias, portanto elementos mais pequenos que constituem o próprio município de Vila Famalicão, e que faz com que eles possam produzir entre eles, portanto entre a comunidade, mas muitas vezes convidando outras estruturas nacionais e internacionais para disseminar a cultura, mas a cultura nas várias áreas, desde os chamados repertórios clássicos até às linguagens contemporâneas, e dessa forma manter a nossa comunidade, a comunidade de Famalicão, também presente naquilo que é o pensamento do que vai acontecendo ao longo do mundo. Portanto, há uma espécie de apelo, de chamamento para as pessoas estarem elas próprias também atualizadas e se interessarem por aquilo que se passa, avisadas inclusive por esses fenómenos, que são fenómenos muito complicados, que têm a ver com o populismo, não é? Esta forma muito, parece simples e que resolve tudo de uma forma muito simples, sem grande pensamento, e que parece que há soluções para tudo. Portanto, aqui este papel da cultura para todos é fundamental, que as pessoas estejam sensibilizadas e sensibilizem precisamente para que estes fenómenos não criem grandes raízes, se bem que o tempo que vivemos é um tempo que dificulta muito este movimento. É um tempo complicado, um tempo de análise muito superficial das coisas, nem sempre, mesmo a própria comunicação não facilita o processo de aprofundamento, de quer conhecer mais, e fica tudo numa espécie de superfície, fica tudo à rama, há uma análise muito da rama sobre as coisas. Depois temos os projetos relacionados com o envolvimento do município, com todo o movimento que é o chamado Plano Nacional das Artes, onde as escolas têm uma participação fundamental e interagem com as estruturas mesmo culturais e artísticas, que está a ter um incremento extraordinário. Podemos até quase falar na área do cinema, não é? Portanto, há núcleos a ser formados e disseminação de maior interesse pela arte, nomeadamente do cinema, e entre outras, naturalmente, e depois que é uma interação grande entre as várias cidades, o chamado quadrilátero, que antes de entrarmos falámos um bocadinho sobre isso. Há um relacionamento e há um interesse de produzir e de conversar projetos que tenham uma implicação para além daquilo que é o nosso território, o território de Famalicão, mas sejam alargados para os territórios do norte de Portugal e, quem sabe, mesmo para Portugal inteiro. Já tivemos alguns que tiveram essa dimensão. Portanto, dizendo que Famalicão tem este interesse de olhar para a sua comunidade, de fazer trabalho dentro da sua própria comunidade, mas que não chega, ela quer comunicar com as comunidades vizinhas e quer também se apresentar a outras comunidades e a outros territórios. Portanto, há aqui uma construção importante que é muito importante realçar. Por outro lado, eu sou diretor da Casa das Artes e desde há muitos anos nós também
As Raias estão a comemorar o seu 10º aniversário, que aproveito mais uma vez para felicitar e dar os parabéns por esta iniciativa, mas nós próprios também estamos a comemorar os 20 anos de existência, já passámos os 8 anos, portanto já somos de maior idade, mas esta casa, ao longo dos anos, foi sempre um espaço de programação permanente, de sistemática apresentação de projetos nas áreas todas artísticas, nos géneros todos artísticos. Muito ao longo do tempo passou a ser um espaço que deixou de ser só de apresentação e de fruição geral da atividade cultural e artística, mas passando a fazer parte do núcleo, para mim é absolutamente fundamental, fazendo parte quase de um núcleo mais restrito de espaços onde a criação é um objetivo absolutamente fundamental, é quase o nosso ar que precisamos de respirar, ou seja, produzir, proporcionar residências em várias áreas artísticas, nomeadamente na área do teatro. Portanto, aqui começo logo desde projetos artísticos, muitos dos quais da produção de base desde o texto, não é? Portanto, o nascer de novos projetos artísticos, e que quer exatamente desenvolver também ele trazer cá não só a atualidade, mas fazer com que a nossa comunidade entre numa espécie de circuito mais cosmopolita. Este cosmopolita está naturalmente aberto àquilo que é ao mundo de hoje e às linguagens de hoje, não fazendo grandes juízos de valor sobre aquilo que se pode produzir, ou seja, há uma validação importante da nossa parte e um respeito muito grande pela atividade de criação, pelo criador, e dessa forma há uma aposta e sem qualquer tipo de censura sobre aquilo que vai apresentar. Portanto, nós, efetivamente, para nós é muito, muito importante esta parte da liberdade da apresentação de trabalho, e que faz com que a Casa das Artes realmente seja um dos poucos espaços ao nível mesmo do país que tenha uma atividade regular de apresentação e também ela de criação. Portanto, há aqui um dos elementos, a Casa das Artes ajuda o município, o concelho, a cidade de Famalicão a alavancar um conjunto de projetos que possam ser válidos no sentido de trazer às pessoas aquilo que o mundo hoje está a trabalhar e que se preocupa, tentando ao máximo que individualmente esse valor, é normal se dizer que a cultura traz 3 valores fundamentais: o valor intrínseco, portanto aquilo que aumenta a capacidade individual e desenvolve o nosso pensamento e o nosso sentido crítico, que se traduz numa coisa muito simples. Eu, quando quero fazer qualquer coisa, eu sei explicar e digo porquê e sei explicar porquê. Depois há todo um valor a nível instrumental, portanto ele pode alavancar a cultura e a nossa própria atividade pode alavancar um conjunto de outras áreas da própria sociedade. Portanto, desse ponto de vista, a cultura é um elemento quase agregador, é uma plataforma de comunicacional que permite, através desta área, chegar a públicos, todos eles muito diferentes, heterogéneos, com formações todas elas muito diferentes, e depois a valorização da componente institucional, ou seja, um elemento onde as pessoas estejam completamente à vontade e se sintam à vontade para estarem presentes, convidar outros a estarem presentes, no fundo, um lugar que passa a ser estranho e deixa de ser estranho porque é vivido e é habitado. Neste rol nesta imensidão de atividade que nós pensamos e tentamos proporcionar aos nossos públicos, existe claramente um interesse muito grande de fazer com que as pessoas não só estejam a passar um bom bocado, mas que elas próprias possam construir o seu caminho, seja ele do ponto de vista do pensamento, seja do ponto de vista estético, inclusivamente. Há aqui um ponto fundamental que para nós é quase um centro da nossa atividade, do nosso pensamento, que tem a ver, nós não impomos nada do ponto de vista estético, nem até ético. As abordagens aqui são feitas de igual forma, exatamente com a mesma abertura. Um outro aspecto fundamental que queremos disseminar e que eu defendo muito é o caminho que é possível darmos
ou contribuir no sentido do crescimento daquilo que é o movimento artístico, quase um prolongamento, fazendo também dar algum contributo para o crescimento da atividade artística, que é, na Casa das Artes, a programação é feita tanto de repertório clássico como até às linguagens contemporâneas, aos chamados movimentos contemporâneos artísticos. Eu às vezes já tive a ousadia até de escrever, numa última crónica que tive no Público, onde eu tive a ousadia, que era uma provocação, de dizer que era preciso repensar a história da arte. Porque a história da arte, a partir de uma determinada altura, há quase uma cisão entre aquilo que é o movimento clássico, do pensamento clássico, e de uma forma de estar e de construir, por exemplo, a atividade artística e de projetos artísticos, onde a racionalidade passou quase a anular toda a parte emocional, não é? Nós sabemos que o corpo é feito de emoção e de razão. E às vezes a arte contemporânea, em muitas das suas circunstâncias, quase que nos impele a anular toda esta capacidade emocional que todos nós temos e dos quais nós vivemos. Quer dizer, mesmo a produção daquilo que é da ocitocina, por exemplo, acontece através do cérebro, processa tanto essa componente, esse desenvolvimento quase sensorial no cérebro, como onde se produz exatamente uma produção, a componente muito mais racional, não é? A racionalidade, ela acontece praticamente no mesmo órgão. Portanto, e estas coisas é uma das componentes que para nós é fundamental, é que a atividade cultural e artística aconteça de uma forma perfeitamente normal, respeitando tanto o passado, o presente, e queremos construir um futuro. E um futuro aberto, que não existem limitações nem falta de liberdades, onde as pessoas possam expressar, mas ao mesmo tempo se possam expressar de uma forma mais ponderada, sem estar preocupado exatamente se estão a agradar a gregos ou a troianos. Portanto, este movimento geral que nós tentamos produzir é um movimento de integrador, é um movimento que queremos incluir toda a gente. A Casa de facto é um espaço, a Casa das Artes é um espaço plural, é um espaço multidisciplinar, é um espaço eclético no sentido geral do termo, tanto da atividade artística como nas áreas do próprio pensamento. Portanto, para nós é muito caro estarmos a fazer esta inclusão, nós queremos incluir, não queremos ajudar que as pessoas pensam, que tenham um conjunto de emoções e que sintam emoções, todas elas muito diferenciadas, mas ao mesmo tempo nós não impomos nem queremos impor nada exatamente a ninguém. Cada um vai desenvolver o seu processo de crescimento, desenvolve a sua própria personalidade e constrói aquilo que é o seu sentido naturalmente crítico, e penso que é desta forma que nós respeitamos na íntegra a essência e a individualidade de cada um das pessoas que complementam e que estão presentes, que são naturalmente os nossos públicos. Portanto, desse ponto de vista, este espaço é um espaço absolutamente fundamental, e este espaço já me estou a referir às raias poéticas, porque é de facto é um espaço absolutamente democrático, onde, e que nem é muito usual, e nem existe tantos espaços onde seja possível as pessoas possam se expressar livremente naquilo que é as suas inquietações, naquilo que são os seus pensamentos, nas suas visões, que resultam muito das suas experiências, da sua própria formação, da forma como veem o mundo. Portanto, este espaço de liberdade que as RAIs proporcionam é aquela que eu também quero que a Casa das Artes e que o município efetivamente proporciona nas várias ações, e que queremos que continue, e apelo com a minha maior energia que possa transmitir, que este espaço que as raias poéticas possam proporcionar a uma quantidade enorme de pessoas, de intervenientes e participantes, continue, porque é dessa forma que nós com certeza vamos construir um mundo cada vez melhor, um mundo cada vez muito mais aberto, porque ele efetivamente está a ser ameaçado, e ameaçado naquilo que é, por um lado, como dizia há pouco,
uma espécie de visão única e muito simplista de resolver as coisas, e ao mesmo tempo temos uma comunicação e um conjunto de intervenientes que são comentadores e opinion makers que muitas vezes nos obrigam quase a ter uma forma de ver e de estar do ponto de vista ético e moral, e que não nos deixam esta liberdade para nós podermos interagir, podermos nos expressar livremente, e dessa forma penso que vai alimentando um conjunto de movimentos muitas vezes muito subversivos e que aproveitam dessa forma quase fundamentalista que impela uma espécie de visão única para alimentar ou alimentando movimentos que respondem com muita facilidade às preocupações, coisas às vezes muito simples da vida, e que as pessoas de repente acham que descobriram de uma forma simplista os problemas para a sua vida e para a sua própria comunidade. Portanto, nesse sentido, eu acho que temos que estar juntos e apelo exatamente a esta possibilidade de diálogo e, mais uma vez, que esses espaços de pensamento, os espaços mais formais e mais informais continuam e que possamos falar efetivamente de uma forma livre e sem qualquer tipo de constrangimentos. Um abraço a todos. Muito obrigada. Agora passo a palavra ao Tiago Alves Costa. Por favor, Tiago. Muito boa tarde a todas e a todos. Um abraço ao Álvaro Santos, ao Marcelo Ariel, ao Luís Serguilha, à Amanda, à Vital. É um enorme prazer estar aqui hoje num projeto que eu tenho acompanhado já desde 2014 e no fundo dar os parabéns ao Luís pela sua ideia, no fundo, concretizar-se, porque de facto são 10 anos e 10 anos representam muito na história também do Raias. Parece-me que é uma ideia que está com os alicerces bem definidos e esta 10ª edição mostra isso mesmo. Penso que o Raias tem um papel importante na abertura ao pensamento, na criação de pensamento, na abertura também a potencializar a vida e o pensamento, a divulgar novas vozes, singularidades e como bem disse o Álvaro Santos, quer dizer, estamos num tempo difícil, também num tempo, como ele bem disse, de ameaça, e penso que cada vez mais é importante termos este espaço para um espaço de liberdade, não é? Um espaço de poesia, um espaço de abrir linhas de fuga para pensarmos o tempo, o mundo, não é? E sobre estas ameaças que pairam sobre nós e que a arte, no fundo, são quase uma espécie de salvação ou de ponto de união para avançarmos. Fica aqui os meus, de forma reiterada, os meus parabéns ao Luís e a toda a sua equipa. Acho que esta 10ª edição mostra, quer dizer, o trabalho que ficou, o presente e mostra também uma ideia de futuro que o Raias tem ainda pela frente. Posto isto, eu paralelamente queria também, porque estou aqui também a representar a Palavra Comum, juntamente com a revista Em Comunidade, também estão a colaborar com este projeto, e a Palavra Comum também segue no fundo essa ideia das raias. No fundo, a Palavra Comum também tem este pensamento muito próximo ao pensamento de Luís Serguilha e ao pensamento das raias. A Palavra Comum tenho publicado ultimamente muitos autores do Brasil, autores de Cabo Verde, de Angola e claro está, de Portugal. Tendo como curiosidade isso, ou seja, a Palavra Comum é uma revista galega com sede aqui na Corunha e está aberta no fundo à lusofonia. E tem sido essa aposta em divulgar novas vozes e singularidades
E é essa, no fundo, também a aposta de futuro. Nessa ideia, reiterar essa ideia de que estamos muito próximos das raias e queremos também continuar nesta senda que temos criado juntamente com o Luís e que queremos que continue. É essa junção que nós fazemos com os projetos que fica vincado. Deixamos também, eu deixo em nome da revista A Palavra Comum, quem quiser conhecer o projeto, em palavracomum.com, pode conhecer as ideias que lá temos, a poesia que é publicada, o pensamento, os ensaios, e também, se quiserem enviar alguma proposta, estejam à vontade. Fica essa ideia de nós alimentarmos um projeto de futuro para também enfrentarmos o tempo e o mundo atual. Acho que é essa a nossa ideia, acho que é essa a ideia do Luís e a ideia da equipa do Raias. Queremos enfrentar este mundo. Acho que a arte, neste momento, é fundamental para enfrentar os fascismos que estão aí, e acho que ela é talvez a única hipótese que temos para abrirmos uma linha de fuga. Eu insisto muito nisso. Abrir uma linha de fuga contra a avareza de espírito, contra este Deus da competição, contra esta febre do imediato e contra esta confusão que, no fundo, por vezes parece estarmos submetidos. E a poesia, a arte é, de facto, um ponto em que nos une e que nos faz avançar com um outro tempo, porque a arte necessita outro tempo que não este que vivemos hoje em dia, esta velocidade, não é? Que é cada vez mais avassaladora. Portanto, ficam estes votos de que desfrutem também destas mais de 30 mesas ao longo de um mês e que possamos também construir este caminho, a Palavra Comum, a revista em comunidade, juntamente com a equipa do Luís e as Raias, fazermos esse caminho juntos. Fica um abraço a todos e obrigado. Obrigada, Tiago. Agora passo a palavra ao Marcelo Ariel. Marcelo, por favor. Para todos, estamos vivendo no Brasil e no mundo uma noite com sol. E antes de falar, ou até mais do que falar da importância do Raias Poéticas, prefiro falar do significado. O significado que dentro dele se impõe como uma abertura para uma homenagem à realidade. E qual é a realidade, né? A realidade é um campo de misturas, um campo de convergências. A realidade, ela é aquilo onde acontece o pensamento de vínculo. Todos esses movimentos que estão acontecendo hoje no Brasil e no mundo, e no Brasil principalmente, movimentos de obscuridade, obtusidade, que a gente tenta encerrar com essa palavra fascismo, mas é algo diferente, pior do que o fascismo. É um fascismo com muitas ramificações. Se esses movimentos terríveis serão vencidos pela realidade do qual a Raias é uma irradiação. O pensamento de vínculo, de misturas, que nessa programação eu, Luís e outros colaboradores tentamos materializar, ele prevalece com muita força, como uma energia vertical que acontece em nossos corpos. Nós acontecemos no mundo como amizade, como seres abertos ao vínculo, como doçura, como bondade, como generosidade, como inclusão, que é isso que o mundo faz conosco. Eu imagino que, mais do que fazer resistência
oposição ao que não é real, ao que se caracteriza pela mentira, pela ilusão, nós somos, na verdade, como uma grande floresta que se estende para além de fronteiras, como vozes que se entrelaçam e costuram, mais do que linhas de fuga, linhas de enfrentamento, linhas de presença. E nesse momento essas vozes que se compõem povos, irmãos e amigos, em suas origens, e vou até usar uma expressão difícil, em suas origens futuras, vozes da África, Moçambique, Guiné-Bissau, Espanha, Brasil, Portugal, vozes que, de alguma forma, estão como que enterradas como flores debaixo da terra, florescendo com muita força. E o Raias é uma expressão desse florescimento. Essas vozes, de certo modo, elas, mais até do que prevalecer, elas cortam, atravessam, elaborando memórias do futuro, nesse momento, memórias sublimes, que são, de certo modo, nossa destinação aqui é a destinação do sublime. Nós estamos aqui para acontecer como amizade com o sublime, com a realidade, portanto. O Raias nada mais é do que uma expressão da força e antiforça que essas vozes possuem, de, repito, homenagear a realidade, de fazer um elogio da realidade. Não se sabe o que é real, porque o real extrapola nossa compreensão, mas a realidade, ela, de algum modo, que envolve a natureza, a realidade, essa realidade que envolve a natureza, do qual nosso corpo é parte, essa realidade, ela irá, de uma forma assim, enfática, soterrar esses movimentos terríveis de censura, autoritarismo que estão acontecendo. Eu sou muito otimístico nesse sentido. E por ser otimístico, colaboro com o Raias, junto com o Seguilha. Eu e o Seguilha pensamos, né, essas forças de contorno, de atravessamento do horror. O horror é apenas um cenário no qual nós iremos construir com movimentos, né, com essa convergência, com esse pensamento de vínculo com a floresta que há dentro de nós, construir pontes para que a floresta que há dentro de nós encontre a floresta que há fora de nós. E se essa floresta atende pelo nome de arte, de poesia e de cultura, ela também atende pelo nome de diálogo. E eu queria terminar dizendo um texto aqui do Octávio Paz, do livro O Arco e a Lira, porque o poético, né, está como um corpo que costura de novo em nós o nosso corpo, né? Eu sempre digo isso. Nossa tarefa hoje é não só criar essas memórias do futuro, memórias sublimes, né? E como que puxá-las para o presente, como também realizar com nossa vida a poesia e o poema. Segundo Octávio Paz, a poesia é conhecimento, salvação, poder, abandono, operação capaz de mudar o mundo. A atividade poética é revolucionária por natureza. É um exercício espiritual, é um método de libertação interior. A poesia revela este mundo, cria outro. É o pão dos escolhidos, alimento maldito, isola, une, convida à viagem, ao retorno à terra natal. É a inspiração e a respiração. Nada é mais forte do que todas as nossas respirações e inspirações juntas, formando um sol. E a significação, e agora também vou dizer importância, para o Brasil do Raias é imensa. Até como exemplo para as câmaras brasileiras, para os políticos brasileiros,
exemplo e, vamos dizer assim, acontecimento que permanece e permanecerá, aí a importância de continuar o Raias, porque é algo que não só é feito para os povos e o público, eu acredito que é para além de público, dentro do público aos povos, dentro dos povos aos corpos, dentro dos corpos a ânsia e o desejo, imagino eu, de acontecer. Então o Raias se coloca como um acontecimento de abertura para o diálogo entre os povos que estão dentro do público, os corpos que estão dentro da natureza, para o diálogo com essa floresta que nós somos. Muito obrigado. Muito obrigada, Marcelo. Agora, para o encerramento, eu convido o Luiz Serguilha para a palavra final. Luiz, por gentileza. Olá, tudo bom? Abraço, Tiago, Álvaro, Marcelo, Amanda. Antes de mais, eu quero agradecer vigorosamente à Câmara Municipal de Famalicão pela sensibilidade demonstrada e pelo apoio. Muito obrigado por se afetarem pela diferença, pelo pensamento e pela duração de uma vida artista. Muito obrigado, Presidente Dr. Paulo Cunha, né? Muito obrigado, Vereador da Cultura, Dr. Leonel Rocha. Muito grato ao Diretor da Casa das Artes, o pianista Álvaro Santos. As Raias agradecem, com toda a alegria, o apoio da Revista de Arte, Ciência e Literatura em Comunidade da cidade do Porto. Agradeço o apoio da Rádio Transforma. Muito obrigado à Revista de Arte e Literatura Palavra Comum da Corunha, que nos apoiou desde as primeiras edições, há 10 anos, como disse o Tiago, está connosco. E agradecemos imensamente a todos e a todas que aceitaram participar nas experimentações das Raias Poéticas. Raias Poéticas afluentes ibero-afro-americanos de arte e pensamento. 35 dobras de pensamento. Mais de 170 convidados de várias geografias ibero-afro-americanas, académicos, artistas, poetas, cientistas, escritores, psiquiatras, psicanalistas, joalheiras, curadores de arte, professores, investigadores, pesquisadores, uma pororoca, utilizando uma expressão indígena, uma pororoca do sensível e da diferença. Pororoca significa correnteza, não é? Bom, durante 35 dias, não haverá uma programação nas Raias. Haverá, sim, experimentações que não se vão direcionar sobre nós, porque vão fortalecer o quê? Eles vão fortalecer os entretempos, como disse o Marcelo Ariel agora. O Álvaro também intensificou e o Tiago intensificaram isso nas suas falas. É fortalecer os entretempos, os entremesos, o mundo relacional. Aliás, o Marcelo focou intensamente esse conceito. Esse mundo relacional que é um pensamento impensável. Isto é experimentar. Experimentar a absoluta alteridade através de movimentos das singularidades. Experimentar com dimensões impessoais que nos abram para o futuro. Experimentar com o desejo
o extremo desejo de criador de conceitos e do real. É experimentar com novas maneiras artistas de pensar. Aliás, foi, digamos, a grande envolvência das falas do Tiago, do Ariel e do Marcelo. Do Marcelo, do Tiago e do Álvaro. Portanto, é experimentar as novas maneiras artísticas de pensar. É experimentar com as velocidades do sensível. É experimentar com as sensações geradoras de instantes duráveis. O Tiago falava da problemática do tempo, não é? Esse tempo, essa drama política, não é? Esse dromos, essa escravatura da velocidade, esse tempo escravo, as raias vão intensificar esse tempo crónico, esse tempo sublunar, o tempo puro, o tempo que partiu os seus gonzos, como nos disse Shakespeare em Hamlet, não é? Quebrar com essas correntes de um tempo escravo que nos imbeciliza, que nos leva para a imbecilização e para a anestesia dos sentidos, não é? Portanto, experimentar com as sensações geradoras de instantes duráveis. Sim, isto é bom afirmar aqui, querem afirmar, que criar duração, tudo isto que eu disse, é criar duração no acontecimento raias. Portanto, experimentar com pontos de vista entrelaçados noutros pontos de vista. É experimentar com problemáticas, não é? Que recriam o corpo dentro de ritmicidades expressionistas. Como sempre afirmei e reafirmo, Raias não é um festival. Raias é um encontro. É uma abertura do movimento infinito que diz sim à vida. Diz sim à vida porquê? Porque é uma composição acontecimental que se intensifica por meio de quê? Por meio de atos criativos, colocando a duração dos afetos nas multiplicidades que nos fazem existir para que os outros existam. Sem encontro não há acontecimento. Sem encontro não há vida. Pronto, arte e pensamento que envolvem toda a força todas as forças da arte são as energias supremas da vida que geram esse tempo inédito. Portanto, o pensamento que envolve todo o encontro das raias é a força superior intensiva da vida que cria sentidos e vai ao encontro dos afetos intensivos. Para quê? Aquilo que os meus amigos disseram agora. Para libertar a vida por meio das correntezas expressivas e das diferenças. Porque o pensamento é um modo de vida livre. E só nesse modo de vida livre é que ele acontece. Portanto, o pensamento é crítico, é criativo. Por isso que o Álvaro, nas suas experimentações e de toda a envolvência política ou sensível na Casa das Artes, levou esse criativo, esse crítico, que atravessam toda a política do sensível e da Casa das Artes. Portanto, o pensamento é crítico, é criativo e se envolve com a vida. Envolve-se na vida por quê? Relembrando Foucault, não é? Porque é um campo problemático encruzado por dobras estéticas e éticas. E estas dobras estéticas e éticas, né, sendo afetado por aquilo que vocês disseram, né? Essas dobras estéticas e éticas, essas dobras de pensamento que nos afastam da banalidade, da ignorância, do fanatismo e da imbecilidade. Portanto, o pensamento pensa as forças que estão implicadas no nosso modo de existir. Cada dobra de movimento, né? Cada dobra de pensamento, de existência ou de diferenças, ou de virtualidades das raias, né? Cada dobra, né? Vai revigorar o quê? Vai revigorar problemas. O pensamento cria problemas e a vida é, sobretudo, problemática. Porque o pensamento é o acontecimento intensificado que provoca, no encontro com os vários signos das artes, das ciências, da psicanálise, da filosofia, da joalharia, das poéticas e das literaturas, provoca o quê?
a força e a potência do pensar. Portanto, o pensamento nutre-se de sensações, das sensações, do paradoxal e de ritmos heterogéneos que nos fazem viver a tremenda energia do sensível dentro do caótico. Esta é a grande saída, né? Perante a barbárie. É a grande saída perante a barbárie. Portanto, eu agradeço imenso a todos e a todas por estarem com as raias e, sobretudo, para combatermos tudo que recusa a vida. E o Brasil está a ser atravessado por uma corrente fria, uma corrente de barbarismo, de mortandade, de horror. E perante esse horror, como disse o Marcelo, vamos plantar flores, vamos plantar florestas, vamos intensificar o sensível, vamos intensificar o pensamento por meio de singularidades, por meio do impensável, por vários signos artísticos, os vários signos das artes, vários signos do sensível e de vários signos da ciência. Pronto, esse pororoca ou macaréu é a nossa saída. É esse comum onde nos atravessamos, onde nos singularizamos. E haja raias. Amanhã a Amanda irá avisar da nossa próxima dobra, do pensamento. E só tenho que vos dar um forte abraço e haja muita saúde, né? Muita força, mais de um mês de contágios, de fricções, de afetos, de contaminações éticas e estéticas que nos vão fortalecer inquestionavelmente. Muito obrigado e até já. Muito obrigada, Luiz. Muito obrigada a todos os participantes pela contribuição tão bonita no limiar de abertura. E agradecemos imenso a presença do nosso público também. Gostaria de convidar a todos para acompanharem as dobras de pensamento das Raias Poéticas, que começam amanhã, através dos canais da revista Em Comunidade no Facebook e no YouTube. Amanhã teremos, portanto, a nossa primeira dobra do pensamento, a escrita do traumático, o face a face com a morte, às 14 horas do Brasil, 18 de Portugal. Uma boa continuação e até amanhã.